Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Tamo junto aí para mais um giro de notícias e informações do nosso Verdão, que volta a treinar amanhã. Passando uma informação para vocês, eu quero saber qual é a sua opinião sobre o que o Abel Ferreira fez com o elenco depois do jogo contra o Bragantino. Também para falar sobre a disputa do Campeonato Brasileiro, eu quero saber a sua opinião. E uma opinião que eu tenho aqui sobre o Mundial de Clubes do ano que vem, que eu vejo muita gente falar, a expectativa e tudo, mas eu acho que o Palmeiras tem que cair um pouquinho na realidade e eu vou explicar pra vocês o porquê. E lembrando, você quer assistir filmes e séries, galera, quer maratonar séries aí, filmes com a sua família, agora que o Verdão vai ficar um período sem jogos, vai no primeiro comentário, chama o pessoal do TV Torcida e você faz o teste na hora, no seu celular, no seu televisor, e ainda você concorre a uma camisa do Palestra. Isso mesmo que você ouviu. Você vai ter uma ótima grade de canais, ótimo custo-benefício e, obviamente, quando voltar o Verdão e muito mais. Então chama o pessoal na descrição e no primeiro comentário. O negócio é o seguinte, galera, o Palmeiras que enfrentou o Bragantino no final de semana, no sábado, né, e empatou 0x0, muitos torcedores ficaram indignados, realmente, eu acho que Acho que se você tá desesperado em relação ao Palmeiras, no sentido de, o Palmeiras perdeu o título, eu acho que você está enganado. Só vamos saber disso mais pra frente. Queríamos ganhar os 3 pontos? Óbvio, foi jogou mal? Jogou muito mal, é muito mal. A atuação foi muito abaixo, então acho que nesse motivo sim, para título a gente vai disputar, ainda temos confronto direto e tudo, não vamos ganhar todos os jogos até o final do campeonato, nem o Botafogo. E após esse jogo, o Abel Ferreira deu 3 dias de folga para o elenco. Exatamente, o elenco que jogou no sábado, então folga domingo, segunda e hoje que é terça-feira folga também, o time só volta amanhã aos treinamentos. O que eu gostaria de saber de você é o seguinte, vocês concordam com isso? Vocês acham que isso está certo? O Abel que fala que precisa de tempo para treinar e tudo, o Palmeiras está com o calendário bem tranquilo agora, joga só uma vez por semana porque já saiu das Copas. Ao mesmo tempo, se ele fala que precisa de tempo para treinar, ele deu 3 dias de folga. Não tô falando que o jogador não tem que ter folga, gente. O jogador é um trabalhador como outros, apesar de ganhar salários muito acima, tudo, mas 2 dias de folga, ok, né? O Palmeiras foi trabalhar algumas coisas ali, teve uma atuação ruim contra o Bragantino. Quero saber a sua opinião. A seleção brasileira está treinando lá no CT do Palmeiras. Para quem não sabe, o Everton deu entrevista falando que foi estranho chegar no vestiário, tinha a foto dele na seleção, ele não estava no lugar onde ele deveria estar, que também relatou sobre isso, importância de voltar ao CT, de onde ele saiu para chegar ao Real Madrid e à seleção brasileira. Outra coisa, jogadores de outros clubes elogiando a estrutura do Palmeiras. Então quando eu sempre falo que o Palmeiras tem do bom e do melhor na academia de futebol, inclusive o Cícero Souza falou sobre isso, sobre como a academia de futebol evoluiu, jogadores que jogam em grandes times da Europa, impressionados com a estrutura que o Palmeiras tem aqui, que tem do bom e do melhor, por isso que esses caras têm que desempenhar futebol aqui, porque estrutura tem e tem de sobra. Outra coisa, gente, antes de falar aqui de Palmeiras e Botafogo, essa disputa, ano que vem tem Super Mundial de Clube, certo? E eu ouço muita gente... Eu já comentei sobre isso aqui, pessoas falam, tem que reforçar o time pro Mundial e tal. Galera, de verdade, nós temos que ir lá, tentar disputar, tentar chegar lá jogando bom futebol, pra tentar bater de frente com quem a gente conseguir jogar. Só que a gente sabe, gente, que pra pensar em ganhar Super Mundial de Clubes é um sonho muito distante, né? Nós temos que saber a realidade do nível do futebol brasileiro. Palmeiras, Fluminense, Flamengo, vou falar os 3 times aqui do Brasil que por enquanto estão com vagas garantidas. Tem condições de chegar lá no Super Mundial e jogar de igual para igual contra os times europeus? E nós estamos falando de Real Madrid, Manchester City, o Chelsea que está jogando um absurdo essa temporada, Bayern de Munique, entre outros times, né? Então assim, galera, pensar em título é um sonho, um sonho muito distante. Porque no atual formato, você joga um jogo, já é difícil ganhar dos caras, você imagine um campeonato onde tem vários. O que o Palmeiras tem que fazer é se reforçar independente do Mundial de Clubes. Tem que se reforçar para a disputa do Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Se ganhar o Brasileirão, disputar a Supercopa do Brasil também. É para isso. E ir para o Mundial de Clubes? Sim, mas a gente sabe que o nível de competitividade lá é muito alto, galera. Muito alto. Não tem que ir pra lá como coitadinho, como derrotado, mas a gente sabe a realidade, que é muito distante. Então, tipo, vamos passar vergonha. Se a gente montar um time muito forte, contratar os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, a gente vai ser azarão contra a maioria dos times da Europa, galera. Isso todos os times do Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense, o Atlético, que ganha a Libertadores, o Botafogo, todos. Porque o nível é muito diferente. Então a gente tem que formar um time forte pra temporada inteira, não só pra Super Mundial de Clubes, na minha opinião. E galera, sobre a disputa do Campeonato Brasileiro, que eu estou vendo aí, muitos acreditam, outros desanimaram com esse empate, outros estão ali meio com o pé atrás. Eu não quero mudar a opinião de ninguém, eu quero apenas trazer alguns argumentos sobre essa disputa, tá? Argumentos que acho que tem toda
lógica. No ano passado, nessa mesma rodada que o Palmeiras jogou contra o Bragantino, o Palmeiras venceu o São Paulo por 5-0. 5-0. Pois é. E naquela oportunidade, quando o Palmeiras venceu aquele jogo, o Palmeiras ficou a 9 pontos do Botafogo, 9 pontos atrás. Hoje nós estamos 3. E o Botafogo ainda tinha um jogo a menos contra o Fortaleza, que depois acabou empatando esse jogo. Nessa época que jogou contra o Fortaleza, ele poderia reassumir a liderança e a partir dali o Palmeiras não perdeu mais a ponta. Então a situação no ano passado era bem pior, porque eles tinham 9 pontos e um jogo a menos, certo? Então isso é muito favorável ao Palmeiras. O Palmeiras está 3 pontos atrás. E também tinha o confronto direto, só que o confronto direto era na casa do Botafogo, no Newton Santos, naquela virada histórica que os caras não esquecem até hoje. E agora o jogo é no Allianz Parque. Então nesse caso o Palmeiras tem vantagem. A desvantagem é que o Palmeiras não tem mais o Hendrick, né? Tem o Estevão, tá? O Hendrick fazendo seus gols. Então eu acho que nesse ponto aí tá quase equilibrado, porque o Palmeiras também não estava jogando um grande futebol, mas o Hendrick na reta final ali decidiu pra gente. O Estevão pode fazer isso pra nós. Só que o Botafogo tá mais forte, né? O Botafogo claramente não é aquele time, pode ser amarelão, muita gente tá falando que o time vai pipocar na reta final. Se bem que, se o Botafogo perder o título normal esse ano, tipo, o Botafogo fica ali 3 pontos, 2 pontos na frente do Palmeiras, aí o Palmeiras passa no confronto direto, ganha de 1-0, é campeão com 2, 3 pontos na frente. Eu não acho que é uma pipocada, sabe? Porque tá uma disputa muito equilibrada, o Palmeiras colou ali, tudo tá bem disputado. Agora, no ano passado sim, porque tinha muitos pontos na frente. Então, eu acho que não seria essa pipocada como estão falando. Só que o time do Botafogo mudou inteiro, né? Como eu falei outro dia pra vocês aqui, o do time titular do ano passado só tem um jogador, que é o Marlon Freitas. Somente. O restante dos atletas todos são reserva, a não ser que o Júnior Santos retome a posição, acho que não, porque o Igor Jesus tá muito bem. A não ser que ele mude alguma coisa no ataque ali. Então o Botafogo mudou o time todo. Então o time do Botafogo é mais forte, é um time que tem mais qualidade que o time do ano passado. E por mais que tenha o trauma, não são todos, vários atletas nem estavam aqui, né? Então esses caras meio que não estão ligando. Quem estava, os que estão no banco de reservas e tudo, que se por um acaso jogarem podem, de repente, ali sentir o psicológico. Mas eu acho que assim, tá totalmente aberto, 3 pontos, eu acho que não vai ser fácil. Temos agora uma sequência difícil, nós vamos pegar o Juventude fora, que acho que é um time que perdeu pouquíssimo jogando em casa. Depois temos o Fortaleza na nossa casa para tentar os 3 pontos no Allianz Parque. E depois enfrentaremos o Corinthians. O Corinthians com a corda no pescoço é clássico, nunca é fácil. Só a gente lembrar como é que foi no ano passado o clássico em Itaquera, que foi 0-0, que o Breno Lopes perdeu o gol no final do jogo. Então são jogos pesados, dos quais a gente vai ter que buscar os pontos. O Botafogo também tem os próximos 4 jogos do Botafogo. O Botafogo enfrenta o Criciúma em casa, depois eles pegam o Bragantino fora, igualzinho o Palmeiras enfrenta na última rodada. Vasco em casa, é clássico, é jogo complicado, mas vai ser na casa deles. E o Cuiabá também em casa. Próximas rodadas mais simples do que pro Palmeiras, eu acredito, porque eles vão jogar contra Criciúma e Cuiabá em casa. Então são adversários. Já o Palmeiras, como eu falei, enfrenta a Juventude fora, Fortaleza em casa, Corinthians fora e o Grêmio em casa também. O Grêmio tá ali, acho que quando chegar contra o Palmeiras talvez já esteja salvo ali, mas endureceu muito o jogo pro Botafogo. Então nós temos os próximos 4 jogos são mais complicados. E tem mais um detalhe importantíssimo. Pode ser que dependendo do que, igual o vídeo que eu falei ontem, dependendo do que acontecer se o Botafogo for para a final da Libertadores, inclusive esse jogo contra o Bragantino aqui, está no meio dos jogos do Botafogo contra o Peñarol. Então o Botafogo enfrenta o Criciúma em casa, depois enfrenta o Peñarol no Newton Santos, joga com o Bragantino aqui em São Paulo e depois enfrenta o Peñarol fora de casa. E o que pode acontecer é, depois desse jogo contra o Vasco, podem colocar Palmeiras e Botafogo ali, se o Botafogo for a final da Libertadores, ou então no dia 26 de novembro, que seria 4 dias antes da final, caso o Botafogo vença o Peñarol em 2 jogos. Então esse jogo do Botafogo e Palmeiras pode aparecer aqui, daqui 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já imaginaram? Então, como eu falei, tem que ser jogo a jogo, fazer nossa parte contra o Juventude, não tem nada perdido. Mas fácil não vai ser, gente, porque esse ano os caras estão mais competitivos, na minha opinião. Tamo junto, galera. Uma ótima terça-feira pra você. Mais tarde eu tô de volta. Tamo junto, é nóis.